Saudações, meu sétimo ano! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre colonização aqui no Brasil, mas a gente vai focar na escravidão, para entender alguns conceitos. Sempre é muito importante a gente pensar dessa forma, né? Como que a escravidão ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E olha, trouxe algumas imagens para deixar tudo isso mais interessante, para vocês começarem a visualizar isso melhor. E lembrando, como eu sempre falo para vocês, a história ela é dinâmica, ela está em constante transformação. E é por isso que quando a gente olha lá para o passado, a gente consegue ampliar a nossa visão sobre o nosso tempo. Vem junto comigo, você vai aprender muito hoje aqui, gente. Hoje, então, nós vamos falar sobre o conceito de escravidão ao longo da história, em vários momentos, e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, eu preciso te perguntar, para a gente começar essa aula, o que é Procusto? Você já ouviu falar em Procusto? Eu quero começar essa aula dessa forma. Vocês já ouviram falar sobre Procusto? Gente, vocês sabem que eu amo a mitologia e o Procusto é um personagem da mitologia. E olha, eu trouxe até essa imagem para vocês visualizarem, porque ele era um malfeitor que vivia lá na Grécia Antiga e ele pediu para construir uma cama com o exato comprimento do seu corpo, nem 1 milímetro a mais nem a menos. E ele levava pessoas até essa cama. Se a pessoa fosse maior, igual nesse caso que vocês estão vendo, ele decepava parte da pessoa. Olha a machadinha aí do lado da cintura dele. Se a pessoa fosse menor, ele espichava a pessoa até caber no comprimento da cama. Gente, por que eu trago o Procusto para falar sobre escravidão? Será que ele tem alguma coisa a ver com escravidão? Tem, porque olha, o Procusto ele não gostava do diferente. Ele queria modelar todos à sua forma. E se a gente for pensar na colonização, é um pouco isso, né? Justamente por conta dos interesses econômicos de cada época, essas nações que estão querendo enriquecer cada vez mais, utilizam da sua força, do seu poder, do seu prestígio, para dominar civilizações e povos considerados menos fracos. É assim como o Procusto, viu? E eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês ao longo da história. Veja, gente, olha, como que era a escravidão lá no tempo antigo, né? A gente chama de escravismo antigo. Vocês devem saber, e olha, nós estudamos isso no ano passado, né, a civilização grega, romana, vocês lembram que eles, para dominar outros territórios, para aumentar os seus domínios, eles precisavam fazer guerras, muitas guerras. Né? No lado esquerdo você está vendo aí a famosa Batalha de Salamina. Lá na Grécia Antiga, os gregos, né, fizeram guerras contra os persas para aumentar o seu território. Na direita você está vendo aí a famosa Guerras Púnicas, né, que foram as guerras dos romanos. Né? Tanto a Grécia quanto Roma fizeram várias guerras para aumentar os seus domínios, para aumentar a sua riqueza. E, lógico, eles escravizavam pessoas. Eram os prisioneiros de guerra que vão trabalhar em todas as áreas. E isso fortalecia a economia tanto da Grécia quanto de Roma. Na Idade Média, olha essa imagem aqui, gente. Nós temos uma outra forma de exploração do trabalho, que é a servidão. Aqui, nessas imagens, você não está vendo escravos, você está vendo servos. Por quê? Eles não são propriedade de outras pessoas, como eram os escravos. Né? Eles não são prisioneiros de guerra, como eu falei anteriormente. Eles são servos, ou seja, eles precisam dessa terra, eles precisam produzir os seus alimentos para poder sobreviver. Mas quem é dono de toda essa propriedade é o senhor feudal, que está lá dentro desse castelo. Ou seja, eles vivem, esses camponeses vivem nessas propriedades, mas eles precisam pagar vários tributos, né, com a sua produção, com o seu trabalho para o senhor. Então, qual que é a diferença? Né, lá na antiguidade, o escravo ele é uma propriedade, ele pode ser vendido, ele pode ser comprado. Na Idade Média, não. Né? O servo, o camponês, ele é um cidadão livre, mas só que ele precisa produzir na terra para garantir a sua sobrevivência. Então, eles dependiam dos senhores feudais. E agora, a gente vai avançar para a gente conhecer a escravidão nos tempos modernos, que vocês já estão estudando comigo quando a gente olha para a colonização. Né? Vocês viram que as civilizações europeias, elas precisavam dominar outros territórios para aumentar o seu domínio, né, o seu prestígio, o seu poder. E era um momento da história que eles precisavam, né, de matérias-primas, precisavam de mão de obra, né, para conseguir dar continuidade a todo esse plano econômico de crescimento. E aí nós temos, né, esse desfecho, né, a escravização de pessoas, né, que trabalhavam em várias
atividades aqui no Brasil, né? Na exploração do pau-brasil inicialmente, depois da cana-do-açúcar, depois do café, depois do ouro, né? Os escravos eles foram utilizados como força de trabalho para sustentar essa economia. O Brasil, né? Vocês sabem que é o caso que a gente está estudando mais profundamente. Vocês viram que esses escravos, né, que vieram, né, de formas muito cruéis, né, em regiões da África, né, mais de 4 milhões de escravos durante 300 anos de escravidão que nós tivemos aqui no nosso país, lógico que trouxe várias marcas, né, que a gente até tem hoje e que a gente precisa vencer. Então, por isso que eu preciso mostrar para vocês esses momentos da história para a gente trabalhar um conceito tão importante, a escravidão, e vocês viram como que foi se modificando ao longo do tempo, e hoje ainda, infelizmente, a gente vê trabalhos em situações análogas à escravidão, e a gente não pode ficar ali de olhos fechados, a gente tem que denunciar, a gente tem que ir às últimas consequências, porque, né, afinal de contas, justamente esse olhar que eu estou tentando mostrar para vocês é para a gente sempre olhar, sempre pensar no outro com respeito, com admiração, são pessoas que precisam, né, ser vistas dessa forma. Então, para a gente combater o racismo, para a gente combater a desigualdade, a gente precisa valorizar o outro ser humano, as outras culturas, entender melhor, e por isso que a história é tão importante. Bom, gente, nós estamos finalizando a nossa aula, mas eu queria mostrar para vocês que o Procusto esteve presente em todos esses momentos, não é? Ele não queria modelar todos à sua forma, então ele não gostava da originalidade, da diversidade, da pluralidade, e é justamente isso que a gente tem que combater. Na verdade, tudo isso faz parte da ignorância humana. E é por isso que nós estamos aqui, para mostrar essa visão de mundo diferente, para vocês entenderem como é bonito, né, toda essa diversidade humana. Um abraço, gente, e até a próxima aula.